Bruno, eu vou começar pelo final, cara. Infelizmente, eu vou ter que chegar a essa conclusão e dizer que o Russell Westbrook se tornou injogável. Estamos, inclusive, né, um bom recado para dar aqui que o nosso canal do YouTube está de volta, né? O episódio passado já teve aí seus vídeos aí, né? Lá no canal. O Filipão agora assumindo as rédeas da edição aqui. Fazendo as screens aqui. Nosso armador aqui do 3 pontos e a falta tá colocando lá os episódios no ar. Então, se você tá assistindo a gente, já peço pra você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar, assinar o canal aqui do 3 pontos e a falta, né? E se você tá vendo na tela, você tá vendo aqui os rostos de decepção de LeBron James e James Harden, tanto de Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers, que tiveram... Quase, que momento. Que tiveram, né? Que tem duas coisas em comum, Filipão. Os dois times estão com 0-3 nesse início de temporada regular. O Lakers, que beleza, hein? Né, perdeu para o Timberwolves. Não, desculpa, perdeu, né, na estreia da temporada pro Golden State Warriors e pro Los Angeles Clippers, e teve uma derrota para o Portland Trail Blazers, né? Ou seja, pegou dois times que já sabia que seriam muito difíceis de enfrentar e um, né, que dava, em tese, dava para ter uma briga de igual para igual, né? E de fato até foi de igual para igual, porque o placar foi 106-104, né? O Dame no final ali brilhou. Já o Sixers... Foi doído. Já o Sixers também teve um início de temporada muito similar até na natureza dos confrontos, Filipão. Começou jogando a temporada com o Celtics, perdeu de 126-117. Depois jogou contra o Bucks. Foi uma derrota apertadíssima de 90-88. E na última bola, né? Na última bola. E no jogo de sábado aí, né? Perdeu pro San Antonio Spurs. É o time isso. Que tá brigando pra fazer tanque nessa temporada. Então, Filipão, eu tenho aqui, né? Vamos começar aqui. Filipão, bom, quero começar aqui, então, né? Já falando aqui, né? Imagino que você vai querer falar do Lakers primeiro. O Lakers, né? Começou mal a temporada e muitos dos problemas já são notórios e sabidos, mas eu acho que tem uma coisa que é diferente em relação à temporada passada, que é a presença do Anthony Davis, né? Muito se falava que o Westbrook era um dos grandes problemas do Lakers na temporada passada, com a falta de encaixe dele com o resto do time, mas que um pouco do problema dessa falta de encaixe era a ausência do Anthony Davis. A gente mesmo até falou bastante sobre isso, né? E agora tem Anthony Davis em quadra, né? Sim. Ele tá de volta, em teoria tá saudável, tá tudo certo. E jogando bem, diga-se de passagem, hein? Então eu queria ouvir de você, assim, os problemas do Lakers são muito notórios, né, muito conhecidos, mas eu queria saber de você como você tá vendo em quadra do jeito que eles estão hoje, né, em teoria com todo mundo, né, e por que não tá dando certo nesse comecinho? Bruno, eu vou começar pelo final, cara. Infelizmente, eu vou ter que chegar a essa conclusão e dizer que o Russell Westbrook se tornou injogável. Simples assim. Ano passado eu defendi muito, né, o fato de que o AD tinha que estar saudável, que a ausência dele de fato botou uma pressão extra muito grande nos ombros do Westbrook, que ajudou muito a criar esse meme, né, a criar esse estigma, esse peso com o qual ele joga hoje, mas, cara, chegou num ponto que não tem como, não. As minhas estatísticas também voltaram, então vou trazer aqui uns números que mostram a ineficácia dele. O Russell, Bruno, teve 11 arremessos de 3 sem marcação alguma. Mais do que qualquer outro companheiro. Ele fez 1. Então, 1 de 11. Ele também só fez 3 dos seus 17 jump shots. Nessa temporada inteira até agora, em 3 jogos. 3 jump shots, né? É o famoso mid-range, né? Ano passado, os minutos em que o Russ ficou em quadra, jogou o quarto, Brunão, o Lakers perdeu por 5 pontos por posse de bola. Sem o Russell no quarto, o Lakers venceu seu adversário por 11 pontos. Olha a diferença, né? Então, Bruno, só as estatísticas já provam, né, que o Lakers é de fato melhor do que quando o Westbrook não está jogando, né, que a presença dele atrapalha a sua equipe. Ontem ficou muito evidente, né? Ontem a gente tá gravando aqui segunda, tô falando do jogo de domingo contra o Portland Trail Blazers, que, Bruno, o que chamou atenção pra mim, pra quem não viu, né, eu vou explicar o que aconteceu. O Lakers vencia o jogo enquanto o Russell tava fora de quadra, e aí faltaram 4 minutos, eles com 8 pontos de vantagem, o técnico do Lakers tem a brilhante ideia de trazer de volta o Russell Westbrook, eles perdem o jogo. E assim, mas o que eu vi, Bruno, se é algo pior do que os números dele que eu acabei de mencionar, infelizmente é o ego dele, cara. E ontem isso chamou muita atenção. A gente critica o Ben Simmons, né, por não querer a bola na mão, de jeito nenhum, a bola parece que queima na mão dele, né?
Ele não quer chutar. Mas o Russell é o oposto, cara. O Russell é o cara que não tem jump shot, mas que quer a bola na mão de alguma maneira. Ele continua chutando, ele não se toca. Né? Ontem ele chutou 26% só de quadra. E sempre, mas mesmo que ele recebia a bola, como te falei, ele chutava, Bruno. Ele não titubeava, parece que a confiança dele não se abalava. O que aconteceu? O Chauncey Billups, né, o excelente técnico do Portland Trail Blazers, notou isso. O que ele fez? Colocou o Nurkic para marcar o Westbrook. Não é comum um cara colocar um pivô para marcar um armador baixo como o Russell. Mas o que ele quis fazer, o que ele quis com isso, Bruno, foi não uma marcação corpo a corpo, mas uma marcação por zona. O Nurkic, basicamente, ele bloqueava a passagem, o corredor que o Russell precisaria para uma eventual penetração, bandeja enterrada, que é a dele. Queria forçar o erro do Westbrook arremessando, basicamente. Exato, ele queria convidar, ele entendeu que o Russell estava comprando a ideia de ser testado, estava caindo na pilha deles. Foi muito o que fizeram com o Giannis no ano passado nos playoffs, lembra? Sim. Era uma marcação não homem a homem, não corpo a corpo. Uma marcação à distância, meio que visual, sabe? Então o Russell, a 2, 3 metros de distância do seu marcador, era assim, como se incapaz de colocar o time na frente dele, na frente do seu próprio ego, e proteger a posse de bola e buscar uma oportunidade, ou companheiro com maior chance de conversão, ele ia lá, errava e entregava o jogo. E ontem à noite foi assim, Bruno. Como eu te falei, o Lakers ganhava por 102-101, faltando 30 segundos para acabar o jogo com a bola na mão. E como se tivesse basicamente assim, alheio a isso, o Russell se viu sem marcação, como eu mencionei. Como pode? E com 17 segundos ainda no cronômetro, ele fez um jump shot completamente desnecessário, né? Como só para provar alguma coisa. Obviamente, o Portland pegou o rebote, deu a bola no Dame Lillard, ele fez o cesto de 3, e o resto, você já sabe o que aconteceu. Né? O LeBron até chegou a empatar a partida numa bandeja, e aí quem acabou fazendo a cesta da vitória foi o Jeremy Grant, que veio do Portland, que é uma excelente contratação. Mas, Bruno, assim, a minha conclusão, como eu falei no começo do bloco, cara, assim, o Russell tá injogável, cara. Eu gosto muito dele enquanto pessoa. Eu acho que ele é a definição de competitividade. O mindset dele, como eu mencionei, o Ben Simmons tá destruído, né? Com as pressões, com as críticas. E talvez o Russell tenha mais do que o Ben Simmons hoje em dia, né? Tem a liga, o mundo inteiro contra ele, criticando ele, pedindo pra ele sair. E o cara tem uma confiança, Bruno, né, que eu não sei de onde vem, então eu admiro isso nele, né? A autoestima do Westbrook merece ser estudada, isso é verdade. Merece ser estudada, cara. Então, portanto, Bruno, o problema é muito mais do que tático, né? Não é uma coisa que você pode ajudar, tipo assim, cara, vamos corrigir uma movimentação aqui, ou começar a tirar o cara do banco. Nem isso ele aceita, ou seja, ele vai criar um rebuliço ainda maior se ele for pro banco. Então, cara, a situação dos Lakers, na minha opinião, é muito pior do que abrir mão das 2 picks, das quais eles não querem se desfazer. Então eu acho que, né, o upside de fazer essa troca dessas 2 picks é muito maior do que manter o Russell em quadra, como os números já mencionaram, e a minha análise também. Então, eu acho que... Diga, não. Não, eu acho que é uma situação muito... Eu acho uma situação muito estranha, essa do Lakers, porque é uma situação em que tá muito claro qual é o problema, tá muito claro que todo mundo sabe qual é o problema, todo mundo sabe como resolver o problema, e assim, não é como se fosse um jogador introcável, né, assim, não é um contrato de inspiração, né, tá esperando em um ano, né, ou seja... Você tem times na liga que até topariam fazer essa troca, até topariam ter o Westbrook nessa temporada. O Indiana ainda tá interessado nesse contrato. Como o próprio Pacers, né? E o Pacers que tem jogadores que melhorariam e muito o Lakers, né, nesse caso, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Mas o que me impressiona muito, eu queria até ouvir um pouco sua opinião a respeito disso, que todo esse problema do Lakers, né? Todo esse problema ao redor do Lakers de ser um time que não é competitivo, que não tem aspirações e que tem um dos seus principais astros que é injogável, usando as suas palavras, né? Esse problema é ainda mais exacerbado pelo fato de ser a franquia Lakers, né? De ser essa franquia onde existe esse nível de exigência maior, né? Por conta da história, por conta da torcida, por conta do tamanho da marca Lakers para NBA, mas principalmente por ser o time do LeBron. Eu tô achando muito estranho o comportamento do LeBron a respeito
do início da temporada do Lakers, assim, porque em outros momentos em que o LeBron se viu em um time deficitário, né, e deficitário no sentido de esse time não atende às minhas necessidades como jogador, né, com esse time eu não consigo ser vencedor. Ele já tomou medidas muito mais, ele já foi muito mais, né, proativo para resolver esses problemas. E ele não me parece tá muito proativo nessa questão, né? Fora a renovação do contrato, né? Que aí tem outras questões envolvidas, mas, cara, o Westbrook teve esse jogo que ele teve e na coletiva depois do jogo, o LeBron não quis falar. Sim. Eu não vou falar do problema, assim, né? Que é até meio que aquela coisa assim que, de certa forma, você acaba admitindo que existe um problema, né? Tipo, não vai falar sobre o jogador, tipo... Então, o que você vê do LeBron nessa história toda? Não te parece estranho? Conhecendo o LeBron atleta, que a gente... A postura do LeBron enquanto atleta nessa carreira toda? O erro do LeBron, eu já falei isso nos nossos episódios antigos, foi, Bruno, ter renovado esse contrato dele tão precocemente esse ano. Eu já bati nessa tecla várias vezes e volto a bater. Ele é o tipo do cara que ele tem o leverage na mão dele, ele tem poder de barganha suficiente pra dizer, Pelinka, eu só vou ficar se o Russell for trocado. Com esse cara no meu time, eu não vou continuar, eu vou buscar uma trade. Ele não fez. E vale dizer que ele não precisava renovar agora, ele podia renovar o ano que vem, né? Explorar o mercado, talvez conseguir um contrato melhor, inclusive, né? Mas ele foi precoce e renovou. Então, quando ele renovou esse contrato, eu vim aqui no programa pra dizer, eu não consigo entender, eu não consigo acreditar que o LeBron renovou não sabendo de alguma coisa, né? Ou seja, eu acho que ele sabe de uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Que eu quis dizer que, com certeza, alguma coisa boa vai vir, né? Tô levantando os dedos aqui, Filipão. Né? Sinais. Né? Eu falei, cara, não é possível. Mas, cara, quando começa a temporada e nada muda, e você vê o Coach Ham falando, o Russell, eu conversei com ele não vai jogar, né? Ele vai sair do banco, eu vou restringir os minutos dele. Aí quando começa a temporada, ele é titular. Esses 3 jogos, ele foi titular nos 3 jogos, Bruno. E ontem, de novo, faltando 4 minutos pra acabar o jogo, o time vencendo por 8, o coach trouxe ele de volta pra quadra, tipo, desnecessariamente, sabendo que ele é um problema defensivo e ofensivo também. Então, cara, Bruno, o problema é de todo mundo. Não é só do Westbrook. É o problema do técnico, como eu mencionei, que tá escalando ele, tá batendo, dando murro em ponto de faca. É o problema do LeBron, que aceitou voltar pra Los Angeles com essa situação, sabendo que nada estava feito. E do Pelinka, que montou esse time, né? E do Pelinka, que ele tem o poder de fazer a troca. Ele tem o poder de falar, cara, peraí, isso aqui é Los Angeles Lakers, gente. Não é a casa da mãe Joana. Pega essas 2 picks aqui e desova. Essas picks não vão ser boas nem daqui a 2030, Bruno. O LeBron vai estar com 40 e tantos anos. Quando essas picks forem... Só pra finalização do LeBron, você não acha que existe talvez uma motivação meio individualista do LeBron essa temporada? Porque existem algumas coisas em comum nesses 3 jogos, né? Que são boas atuações individuais do LeBron a despeito das derrotas do Clippers, né? Ele teve 31 pontos nesse jogo contra o Blazers, ele teve 20 pontos no jogo contra o Clippers, né? Foi o terceiro principal pontuador do time. E na abertura da temporada, que ele jogou com o Warriors, ele também... Nossa, ele jogou super bem, né? Baita jogo. Foram 30... Não, desculpa, tô olhando o Warriors aqui. Foram 31 pontos também. Então, assim, todo mundo já sabe que ele tem essa motivação individual, né? De passar o Kareem Abdul-Jabbar em pontos, né? Ser o principal pontuador da história da liga. Você acha que talvez o LeBron tenha meio que deixado pra lá essa história de, né, ganhar coletivamente e essa temporada aqui minha vai ser me manter em forma e atingir minhas metas individuais? Eu prefiro acreditar que não, cara. A nossa geração cresceu vendo o LeBron James ser competitivo. Ele tem o estigma, ele tem o fantasma do Michael Jordan nas costas dele, ele quer vencer. Se ele ganhar mais um anel, ele iguala o número de anéis do Kobe, ele vai pra 5, né? E mais outro, eventualmente, 6 como o Michael Jordan. Então eu não acredito que chegou nesse ponto da carreira dele pra ele jogar fora, né? Pra ele perder mais um ano, perder 2 anos. Então eu não consigo acreditar que um cara do calibre dele, que não precisa da grana, tenha entrado nisso pra perder.
Eu acho que ele, por ser o LeBron James, de qualquer equipe que ele fosse, tá tão perto do recorde, né, de bater o Abdul-Jabbar, que ele bateria esse recorde de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que a questão dele ter ficado em Los Angeles foi mais... ele tá realmente feliz lá. Ele gosta de morar na Califórnia, os filhos dele estão tão bem lá na escola, bom pros negócios dele, né? Então, acho que ele tentou ficar lá mesmo, ele queria ficar lá mesmo, mas eu acho que ele, assim, não contava que o Lakers, que o Pelinka principalmente, e que a Jeannie Buss, né, que é a dona do Lakers, não abriria a mão dessas duas picks aí pra fortalecer a equipe hoje, agora, como ele precisa, né? Entendi. Não, eu acho... espero que sim, cara, mas eu não sei, eu tô com uma... Espero que né, realmente seja uma coisa de bastidores que a gente não sabe ainda. Eu não vou culpar, Bruno. Eu não vou culpar o cara jogando bem porque ele tem um recorde de bater. Que bom, né? Que bom o cara metendo 30 pontos por jogo aí. Pode bater qualquer recorde que ele queira desde que ele joga assim, né? Uhum. O que não pode, que na minha opinião, ele ter assinado o contrato antes de ter uma confirmação que o time seria competitivo, né? Sim. E aí eu, enquanto fã do LeBron, eu realmente fico, assim, um pouco decepcionado porque ele tinha sido um pouquinho mais inteligente e garantido esse ano, né, de relevância. Porque agora, Bruno, nesse ponto da carreira dele, cara, um ano é muita coisa. A gente não sabe que... Um ano é muito, né? A gente não tem... É verdade, tem essa... Que ele tem uma lesão aí, Deus nos livre, tem uma lesão e nunca mais volte, cara. Perigo mesmo. É um perigo mesmo, né? Assim, acho que realmente... Cada ano conta agora nesse ponto da carreira do LeBron James. E já passando aqui pra outra costa, né? Da outro time problemático, e teve com início de temporada problemático da temporada aí. Vamos falar um pouquinho do Philadelphia, Filipão? Que né, a gente falou aí já dessas 3 derrotas, mas ao contrário do Lakers, que a gente teve... Que o problema, entre aspas, né, no caso dos Sixers, né, o problema do Lakers é um jogador que todo mundo esperava que seria o problema. O problema, entre aspas, do Sixers é um jogador que a gente não imaginava que seria o problema, que é o Joel Embiid, né? A gente iniciou essa temporada aí com um Sixers levemente renovado, né? Você tem ali alguns novos jogadores nessa rotação aí, como por exemplo o PJ Tucker, né? Que tá pegando aí como titular, tá entrando como titular, tá fazendo aí seu trabalho defensivo que a gente espera dele. Mas quem tá chamando mais a responsabilidade é o Harden, cara. Por incrível que pareça, hein? Por incrível que pareça, né? A gente viu aí, por exemplo, né, pegando aí a abertura da temporada do James Harden fazendo 35 pontos, uma atuação muito parecida com a do Harden dos tempos de Houston Rockets, né? Aquele Harden agressivo, dominante em quadra que a gente estava acostumado a ver até 2018, 19. E o Embiid meio, né... Ainda que pontuando bem, porque é um cara muito, muito bom e muito imponente em quadra, então é difícil ele não pontuar bem, mas com atuações muito abaixo do que ele já mostrou na temporada passada, né? Você acha que isso é um problema passageiro? Né? Você acha que essas derrotas aí foram coisa do acaso, né? É bom a gente também dar aquela considerada que os 2 primeiros jogos do Sixers foi contra os 2 times que provavelmente vão brigar pelo topo da Conferência Leste junto com ele, que são o Bucks e o Celtics. Mas existe algum problema pra você se preocupar, o torcedor do Sixers se preocupar nesse início de temporada? Bruno, pra mim, o problema do Sixers, assim, teoricamente no papel, é o fato de que nem o Embiid, nem o Harden... Acho que mais o Embiid, ele não sabe jogar com a melhor versão do James Harden. Né? Ele se acostumou ano passado a jogar com o Harden, que era mais passador do que pontuador. Ou seja, ele era potência ofensiva, né? Tudo passava por ele. Esse ano a gente tá vendo o contrário. A gente tá vendo que o Barba tá batendo no peito, né? E puxando a rédea. Você mencionou dos 35 pontos dele contra o Celtics. 35 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, chutando 64% de quadra, 12 de 12 lances livres. Foi agressivo, como você mencionou, como nos tempos de Houston Rockets. Mas o Embiid, eles perderam porque o Embiid, como você falou, não foi o Embiid, né? Eu confesso que eu fiquei muito espantado, porque tendo perdido a coisa do MVP no ano passado pro Jokic, eu achei que ele fosse voltar com a faca nos dentes, cara. Mas a linguagem corporal dele, até falei isso no nosso grupo, né, Bruno? Ele parecia totalmente desinteressado, cara. Cansado, nada dominante no garrafão. O Boston,
a propósito, que varreu o Sixers no garrafão, jogou sem o seu pivô titular. Então era um jogo, teoricamente, que o Embiid tinha que dominar, né? Mas aí o Harden foi de novo e carregou nas costas, né? No jogo contra o Bucks, a propósito, de novo, o Harden carregou o time nas costas e o Embiid se deu ao luxo, Bruno. Se a galera não percebeu, ele não fez nenhum ponto no segundo tempo. Os 15 pontos com os quais ele terminou foram os 15 pontos do primeiro tempo, né? Chutou 28% de quadra, terminou com menos 10 no plus-minus. Então, assim, tá claro que ele tá com um problema de se adaptar a esse novo time do Sixers, essa nova dinâmica. Ele nunca jogou com um cara que vai pontuar 35 pontos por jogo como James Harden, né? A gente viu, vale ressaltar, nesse fim de semana, ele fez 40 pontos contra o San Antonio Spurs, né? Mas dado que o Harden teve 12 pontos só, Brunão, né? Conclui o que eu falei. Né? O que acho que pode nos levar até um questionamento meio curioso, assim, tipo... O que talvez seja o que a gente talvez chamaria de problema bom pro Sixers, né? Que fica aquela coisa... Sabe o que me lembra um pouco o momento do Sixers dessa temporada? Me lembra um pouco o momento do Celtics no início pro meio da temporada passada, que tava aquela coisa, putz, quando o Jaylen Brown joga bem, o Jason Tatum não joga bem, e vice-versa. Exato. Será que é um pouco isso? O time ainda não se adaptou e aí, pra um jogar bem, o outro tem que se segurar um pouco? Será que é esse o problema? Por enquanto, acredito que sim, né, dado que, né, eles têm potencial pra jogar os dois bem no mesmo jogo. Só que tem um problema, Bruno. O Boston Celtics em questão tinha um cara chamado Ime Udoka, que acabou sendo um dos melhores técnicos da temporada. E o Philadelphia 76ers tem um cara que chama Doc Rivers, que é um cara conhecido, né? E tem uma fama, infeliz fama, de não ser um cara que passa confiança pro seu time, né? Quem tá acompanhando o jogo do Sixers, eu vi até agora os 3 jogos do Sixers, e eles começam muito bem no primeiro tempo, todo mundo performa bem, faz bem o seu papel, e no segundo tempo a coisa desanda. No segundo tempo parece que eles não lembram da prancheta do Doc Rivers e fica cada um por si, e entra naquele isoball ferrenho, né? O Harden pega a bola, dribla e ele mesmo chuta, ou o Embiid pega a bola e ele mesmo chuta. Então, assim, acho que falta um pouco de pulso firme do técnico pra, né, trinchar bem essa situação e delimitar, Bruno, funções, porque vai precisar que alguém ceda ali, né? Se tivesse dois, a gente viu como é que o ego do Westbrook tá punindo os Lakers, né? A situação, enfim, pode ser a mesma, porque se trata de 2 caras que já ganharam o prêmio de MVP, né? Então, assim, eu espero que eles, com mais tempo, né, com mais quilometragem ao longo da temporada, se entendam melhor e possam coexistir como o Jaylen Brown e o Jason Tatum, aprenderam a jogar com o outro, mas passa por aquilo. O Jaylen Brown, ele humildemente, maduramente, se eu posso dizer isso, aceitou que ele seria o copiloto, né? E as coisas andaram muito bem. Então eu espero que um desses caras aí entenda que, né, não precisa carregar o piano todo jogo e eles possam se ajudar a levar esse time, que é muito talentoso, né, Bruno? Pra um lugar que eles merecem, dado que esse ano, na minha opinião, é o Vaio Racha do Sixers. Eu também acho. Parafraseando o Jacobs, eu acho que a janela do Sixers tá começando a fechar. Né? E esse ano, se não for agora, eu acho bem difícil também. Assim, eu tenho a impressão de que o Doc Rivers não dura muito. Eu também acho que não, se não começar a entregar. Porque tem jogadores agora, eu acho que tem jogadores pra você ter variações táticas interessantes, né? Muito. Você tá falando em temporada regular, cara, pô... Até eu tô aqui com o pessoal dos nossos amigos do Coast to Coast Brasil, né? Porque o Sixers vai jogar agora, né? Nós estamos gravando aqui o episódio agora às 8, então o Philadelphia tá jogando com o Pacers, né? E o Harrell, né? O Montrezl Harrell foi contratado para ser reserva imediato do Embiid, né? Então, assim, você tem jogadores no banco, né? Uma equipe de rotação pra testar novas formações. Às vezes joga menos com o Embiid, mais com o Harden, né? Dá uma variada. Então, assim, tá um pouco na mão do treinador também, né? E você tem treinadores bons no mercado, né? É importante ressaltar. Você tem aí o Quinn Snyder, que foi liberado, do Utah Jazz. Parar pra pensar, né?
acho que a questão ali é um pouco mais complexa, mas, né, em último caso, né, dependendo de como for ali, tudo se resolvida toda a treta, o Ime Udoka, né, que tá suspenso do Celtics, né? Bem lembrado, bem lembrado. Tem toda a cara daquela situação em que os caras estão só esperando ele pedir pra sair, né? Então, você tem nomes pra repor o Doc Rivers aí. Eu acho que nessas é capaz de que ele, né... E você tocou num ponto muito bom, Bruno, que é o elenco é muito bom, cara, né? Ano passado tinha o estigma de, cara, começou a temporada, não tinha nem o Ben Simmons, né? Tava fora. Então era só o Joel Embiid, né? Depois o Harden, mas o Harden tava meia bomba. Agora, cara, com o James Harden jogando o que ele jogava no Houston, com o PJ Tucker, campeão, né? Com o Montrezl Harrell, com o Maxey jogando o que tá jogando. Cara, eles não têm desculpa pra perder jogos assim. O Thybulle também teve algumas atuações muito interessantes, né? E o Thybulle é jogador defensivo, assim, né? Ele tá no All Defensive NBA, né? Nessas equipes defensivas da liga. Ele é um defensor elite da liga. Então eles não têm desculpa mesmo. Então, na minha opinião, passa sim. Primeiro, pelo mental, né? Que a gente sempre fala que esses caras pipocam nos jogos grandes, de fato, né? Uhum. E o técnico, que na minha opinião, cara, ele tá fazendo hora extra já no Sixers há muito tempo já. Mas vamos ficar de olho, Bruno, porque eu acho que assim, a diretoria sabendo do potencial desse time, de como eles gastaram, né, pra trazer esse elenco todo campeão e veterano, eles não têm desculpa, cara. Acredito sim que eles vão vencer Indiana hoje. Posso estar errado, acredito que eles vençam hoje, né? Mas os problemas quando esse episódio sair, quando esse episódio sair, quem estiver ouvindo provavelmente já vai saber a resposta dessa pergunta, né? Provavelmente. Mas ainda assim, eu acho que esses problemas que a gente mencionou são problemas que vão ser longevos, né? E eles têm que ser observados e remediados o quanto antes, porque, né? A NBA é muito dinâmica, cara.